esse trabalho de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho, de levar aos outros essa reconciliação com Deus. Então consiste na proclamação dessa obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Que obra expiatória? O que é expiar? Então, é o sacrifício que Jesus fez. Ele fez o seguinte: ele pegou os nossos pecados sobre ele. Assim como no Antigo Testamento era oferecido em sacrifício em lugar dos pecadores, assim Jesus levou sobre ele os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Pagou a dívida que era contrária a nós. Levou sobre ele tudo de ruim que nós tínhamos, que nos separava de Deus. E o principal, é claro, o pecado, que daí que advém as outras coisas. Então ele levou esse pecado sobre ele, pegou sobre ele. Então quando ele diz: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Ele tomou sobre ele. Leia Isaías 53, você vai ver essa obra expiatória de Cristo. Um sacrifício vicário, substituto. Ele nos substituiu. Nós é que tínhamos que, todos nós, que morrer naquela cruz. Nós é que pecamos. Mas ele veio nos substituir. Ele tomou sobre ele os nossos pecados e deu a vida por nós naquela cruz. Cada um de nós deveria morrer naquela cruz. Nós merecemos, nós é que pecamos. Ele nunca pecou, mas ele tomou sobre ele os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Essa é a morte expiatória, a morte vicária, a morte substituta. Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço em nosso lugar, sofreu o juízo de Deus sobre o pecado em nosso lugar. Então, nós devemos ministrar isso aos outros, passar isso aos outros, transmitir essa mensagem a todos, para que eles também sejam reconciliados com Deus, para que eles também recebam a salvação em Cristo Jesus. Então, proclamar quer dizer pregar, transmitir. É a nossa responsabilidade agora. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador têm essa responsabilidade de transmitir isso aos outros, de compartilhar isso com as pessoas. Na parte 1, a vida presente e a futura. Então, número 3, como era a confiança doutrinária de Paulo? Então, Paulo tinha uma segurança absoluta acerca das revelações doutrinárias que havia recebido. Por isso começa o texto dizendo: porque sabemos. Então, quando o apóstolo Paulo diz sabemos, não só ele sabia, mas já os coríntios sabiam, porque ele mesmo já tinha dito para eles. Ele tinha recebido a revelação de Deus e passado para eles que agora existia a igreja. Era uma revelação de um povo separado do mundo, chamado, um povo reconciliado com Deus. Então Paulo, ele diz das suas revelações doutrinárias a esse respeito. E ele diz que tanto ele sabia como os coríntios, porque ele já tinha falado com eles. Estava apenas recordando a eles essas coisas. Eles tinham a responsabilidade de transmitir agora para os outros o Evangelho. Não era só ficar ali na igreja, se reunindo nas casas e sem ganhar alma, sem produzir nada. Mas eles tinham agora a necessidade, e era um cumprimento da ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, que era transmitir agora aos outros esse Evangelho. Paulo tinha conhecimento do que a revelação divina havia produzido em seu coração. Então ele mesmo, Paulo, tinha convicção do chamado de Deus para ele pregar o Evangelho aos outros, e queria que os outros também sentissem essa revelação neles, através do Espírito Santo que estava neles. Então ele estava chamando a atenção deles para que eles também correspondessem a essa presença do Espírito Santo, obedecendo ao ID de Jesus Cristo. Ao falar de morte e ressurreição, Paulo não se baseava em conceitos humanistas nem filosóficos, mas na revelação divina. Então Paulo
já havia dito aos Coríntios, você vê o capítulo 15, principalmente 1 Coríntios, sobre as coisas futuras, sobre o arrebatamento, sobre a transformação do corpo, de corpo corruptível para incorruptível, de corpo terrestre para corpo celeste, de corpo material para corpo espiritual. Então, para viver na terra, nós precisamos de um corpo terrestre, feito do pó da terra. Por isso que o corpo ama tanto aí a terra, quer tanto ficar na terra, porque foi feito do pó da terra. Mas para vivermos no céu, nós não temos que ter um corpo terrestre que ama a terra. Nós temos que ter um corpo celeste que ama o céu. Para vivermos espiritualmente, temos que ter um corpo espiritual. Temos que deixar esse corpo material. Para vivermos uma vida eterna, não podemos viver num corpo terreno. Temos que viver num corpo celeste. Não podemos viver eternamente num corpo corruptível, porque aí nós morreríamos. Para viver a vida eterna, nós temos que ter um corpo incorruptível. Então nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Um corpo glorioso, transformado. E isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. De repente nós vamos desaparecer aqui da terra. Teremos um corpo espiritual, celeste, incorruptível, glorioso. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, ao falar de morte e ressurreição, Paulo não se baseava em conceitos humanistas, nem filosofias, mas na revelação divina. Então, Paulo, para falar de morte e ressurreição, dessa transformação no dia do arrebatamento, ele não estava se baseando em filosofias humanas, ensinos humanos, em sabedoria humana, que na sua época era a sabedoria gnóstica, mas ele estava se baseando em revelações. Então, coisas superiores às coisas humanas, revelações que vinham de Deus, e não coisas aprendidas na terra. Então, muitas vezes as pessoas hoje estão buscando aí muito conhecimento humano para pregar o Evangelho. E é preciso orar mais, ler mais a Bíblia, para receber revelações, coisas que as pessoas não conhecem ainda. Jesus diz que o bom mestre é aquele que tira do seu alforje, ou da sua sacola, ou alguns aí, cofo, na hora de plantar ali, ele vai tirando coisas velhas e coisas novas. Então nós vamos lendo a Bíblia. Encontramos coisas no Antigo Testamento que, unidas ao Novo Testamento, nós vamos de repente aí ter uma revelação disso para podermos transmitir isso aos outros. Vamos receber revelações de Deus. É o que Paulo fazia. Quando Paulo vai falar em qualquer coisa de revelação, isso você pode ver que ele buscou alguma coisa no Antigo Testamento e trouxe para a realidade da igreja, e isso de repente foi revelado a ele o que significava agora. Então, quando ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito daquele que morrer no madeiro. Onde ele pegou isso? Lá em Deuteronômio. E agora ele aplicou isso em Cristo. E de repente ele teve a revelação, então. É assim que funciona. Em todas as coisas, Paulo então busca do seu conhecimento do Antigo Testamento, e ele recebe a revelação do que isso significa agora para a igreja. E é assim que acontece. Então nós temos que ler a Bíblia e buscar essa revelação. E Paulo, quando fala da ressurreição, da morte e ressurreição, ele fala das suas revelações, das coisas que Deus revelou para ele a esse respeito. Depois Paulo fala da certeza do lar eterno, era tão real que os sofrimentos e ameaças de morte não intimidavam, pelo contrário, davam-lhe forças para proclamar essa mesma verdade aos crentes.
Então essa grande certeza que Paulo tinha do lar celestial, das suas revelações, fazia com que ele passasse por sofrimentos, ameaças de morte, tudo, qualquer coisa, e ele não se intimidava, não tinha medo disso. Porque ele sabia que se ele morresse, ele estaria para sempre com o Senhor. Então ele arriscava a vida na pregação do Evangelho, sabendo que Deus estava com ele todo o tempo. E, se fosse preciso, ele iria para o céu imediatamente. Como diz aí uma música que tem por aí atualmente, sai da caverna, crente.